Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida surpreendente de uma das maiores figuras da literatura mundial, Johann Wolfgang von Goethe. Mas, olha, não vamos focar só no poeta não. A gente vai descobrir o homem por trás do mito, numa cidadezinha chamada Weimar, onde ele levou uma vida dupla fascinante. Por um lado, um estadista superpoderoso e, por outro, o centro de um escândalo social daqueles. Vamos lá entender essa história. Para entender o Goethe de Weimar, a gente precisa olhar para essas duas casas. De um lado, o castelo, sabe? O centro do poder, onde ele era o ministro, a figura indispensável. Do outro, a casa do jardim, um refúgio que virou palco de um amor que chocou todo mundo. Como é que uma pessoa só navegou por esses dois mundos tão opostos? É essa história que a gente vai desvendar agora. Bom, vamos começar pela vida pública dele. Porque a pergunta é, como é que um escritor que foi convidado para a cidade por causa do seu talento com as palavras, acabou se tornando uma peça-chave no governo de um ducado inteiro? Olha, o centro de tudo era aqui, no Castelo de Weimar. O duque trouxe o Goethe para lá como uma celebridade, uma estrela da literatura, para dar um brilho na corte dele. Só que as ambições do Goethe, e claro, a capacidade dele, iam muito, mas muito além da escrita. E a subida dele ao poder foi assim, meteórica. Ele começou pela cultura, transformando o teatro amador da corte em algo profissional de verdade. Mas isso foi só o começo. Daqui a pouco ele já estava cuidando das finanças, depois das forças armadas e até representando o ducado lá fora. Ele subiu cada degrau dessa escada com uma competência impressionante. E essa frase aqui resume tudo. Em pouquíssimo tempo, ele não era mais só o escritor famoso. Ele era, literalmente, o motor que fazia o Estado funcionar. Para a elite e para o duque, Goethe era simplesmente essencial. Uma figura de imenso poder. Mas, enquanto tudo isso acontecia, nos bastidores, outra história estava prestes a explodir. E é aqui que a nossa história dá uma virada de 180 graus. Enquanto a vida pública dele estava no auge, a vida particular estava prestes a virar um escândalo que abalou a pequena e conservadora sociedade de Weimar até as bases. E no olho desse furacão estava ela, Christiane Vulpius. Pensa só, Goethe, com 39 anos, voltando da Itália, fica completamente encantado por essa moça de 23. E o detalhe, ela não era da nobreza, vinha de uma família de trabalhadores, sem a educação formal que todo mundo esperava da companheira de um homem da posição dele. Dá para imaginar o choque, né? O ministro respeitado, o gênio da literatura, envolvido com uma mulher que era considerada, assim, inadequada por todos os padrões da época. A corte não só desaprovou, ficou absolutamente escandalizada com a coragem deles de viver esse romance. A pressão ficou tão grande que o duque de quem o Goethe dependia teve que fazer alguma coisa. A punição foi uma espécie de exílio. Goethe foi obrigado a sair da casa principal dele no centro da cidade e se mudar para sua casa de campo nos arredores. Era um jeito de manter ele e o escândalo dele longe dos olhos da sociedade. Mas aqui que está o pulo do gato. Esse tal exílio era para um lugar que ficava a meros 15 minutos de caminhada da cidade. Pois é, esse número mostra o quão pequeno e íntimo era aquele mundo de Weimar. E, quem sabe, o quão simbólica era essa punição. O duque precisava mostrar serviço, mas não queria o seu homem indispensável muito longe. Tá, mas e aí? O que aconteceu nesse suposto exílio? Foi um período de vergonha, de isolamento? Pelo contrário, a gente vai ver agora como esse lugar de punição se transformou em algo totalmente diferente. A verdade é que, longe dos olhares julgadores da corte, Goethe encontrou uma felicidade imensa. Esses anos, que, na teoria, eram de castigo, foram na prática descritos como maravilhosos. Ele finalmente tinha um espaço para viver o amor dele em paz. E que período, longe de ser um tempo perdido, foi incrivelmente produtivo. Foi lá na casa do jardim que nasceu o filho deles, August, o único que sobreviveu à infância. Foi uma época de uma alegria pessoal imensa e, como a gente vai ver, de muita inspiração criativa. Esse lugar virou mais do que uma casa, virou um santuário. E o poder criativo que surgiu dali foi gigante. Foi nesse período que ele escreveu as Elegias Romanas, uma de suas obras mais importantes. São poemas que celebram a paixão, o amor, a liberdade, uma homenagem direta tanto a Christiane quanto às memórias que ele tinha da Itália. O escândalo deu origem a uma arte imortal. Então, como a gente junta essas duas peças? O estadista sério do castelo e o amante apaixonado da casa do jardim.
Para sacar o Goethe de verdade, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda. Essa linha do tempo ajuda a gente a ver o filme todo, né? Ele chega como artista, se transforma num político poderoso, desafia as normas sociais por amor e, no meio disso tudo, encontra um refúgio que vai acompanhá-lo para o resto da vida. As duas vidas não eram separadas, uma influenciava a outra o tempo todo. E o ponto principal é este. Mesmo depois da poeira baixar, mesmo depois que o escândalo perdeu a força e ele podia voltar para a cidade numa boa, a Casa do Jardim continuou sendo o seu santuário. Era o lugar onde ele podia ser ele mesmo, longe das pressões da vida pública. Era o seu refúgio. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. A história do Goethe em Weimar mostra um homem dividido entre o dever público e a felicidade pessoal. E nos faz pensar, talvez a grandeza na vida pública não seja só sobre poder e reconhecimento, mas também sobre ter um cantinho secreto para recarregar as energias, para amar e para criar. Será que uma coisa depende da outra? Fica aí a reflexão.